Olá, pessoal. Estamos de volta em mais um programa da Roda de Conversa, uma rede de apoio à comunidade escolar, iniciativa da Creche Escola Sagrada Família. Hoje vamos falar sobre um tema que tem aparecido muito constantemente dentro das escolas e nós, como gestores, temos estado muito preocupados, que é sobre a questão da alergia alimentar. Então, pouco se fala, pouco se orienta e pouco se debate isso. E os casos têm aumentado significativamente. Então, hoje nós vamos conversar aqui com a doutora Janaína Salgado Carvalho, gastropediatra, e com a nutricionista Aline Nunes. Quero falar que esse programa teve a iniciativa de uma mãe com filho com alergia alimentar, a Maria Fernanda, mãe do Miguel. Obrigado pela ajuda e pela orientação e que nos inspirou nesse projeto. E eu gostaria de iniciar dando boas-vindas às duas. Obrigado pelo terem aceitado o convite. E para a gente já começar assim com uma pergunta simples, né? Alergia alimentar mata? E quais são os principais tipos de alergia que levam a esses problemas? É importante a gente falar sobre isso, talvez seja a pergunta mais importante de todas, né. Acredito. É a gente entender qual é o grau de importância de entender sobre alergia alimentar, falar sobre alergia alimentar e disseminar isso para um lugar onde as crianças passam durante muito tempo, que é a escola, né. Então, existem 2 tipos de alergia alimentar. Alergia alimentar não IgE mediada, que são sinais tardios, que eles começam de 2 horas até 72 horas após a ingestão do alimento. Esses sinais são sinais mais leves, que a gente consegue resolver, porque eles são sinais mais crônicos, né. Mas existem a alergia IgE mediada, que é a alergia onde os sinais clínicos acontecem de 0 horas até 2 horas após a ingestão do alimento, e é o tipo de alergia que pode levar a reações graves, como anafilaxia, por exemplo, que é uma condição que pode levar a óbito. Uhum. Então, daí vem a importância da gente falar sobre alergia alimentar, né, de várias maneiras e muito, o máximo que a gente puder, para que isso chegue, da maneira que ela tem que chegar, né, com a importância que ela tem que ter. E o que eu acho importante a gente falar também entre os tipos de alergia alimentar, é a gente entender a diferença entre alergia à proteína do leite da vaca e intolerância à lactose. Talvez seja uma confusão muito importante que todas as famílias fazem, e aí pode ser que essa informação chegue equivocada às escolas também, né, porque o tratamento é extremamente diferente. Então, alergia à proteína do leite da vaca, eu tenho alergia à proteína que tem dentro do leite, e pode gerar todas essas manifestações, inclusive reação anafilática. E a intolerância à lactose é uma deficiência enzimática de não digerir a lactose, que é um açúcar do leite, e isso não vai fazer reação anafilática. Uhum. Então é importante, porque o tratamento da intolerância à lactose é só retirar a lactose da vida da pessoa, e a alergia à proteína do leite, não posso comer leite nenhum, de Tem origem, derivado também? nenhum derivado de Isso é leite. muito importante, as É. pessoas saberem essa diferença. Exato. Aí no caminho da tolerância do paciente, a gente vai retornando devagarzinho, mas isso aí também é outro processo no final do tratamento, né. Então, no primeiro momento, a gente retira leite e derivados da vida da criança, ok? Ok, eu vivi muito isso. Há mais de 45 anos atrás e descobrimos pelo sofrimento, que eu não tinha praticamente essa orientação, né. É, Eu acho que a geração do meu filho foi um dos primeiros a tomar os leites, eh, vegetais. vegetais que eram produzidos, nem me lembro o nome lá, posso fazer também propaganda, senão mas eu acho que nem existe mais. Mas a gente chegava a subir comunidades para comprar leite de cabra, por exemplo, mas É, sofremos muito para descobrir que ele era alérgico à proteína do proteína do leite. leite, Foi muito difícil. é. E, Aline, fala aí, o que que o pessoal te procura para fazer esse controle alimentar, essa situação toda, essa gravidade, como a doutora Janaína falou, que para os gestores educacionais é muito grave, porque na maioria das vezes nós não recebemos essa orientação, mas chega lá: "Meu filho é alérgico a leite", ou
Na maioria das vezes é isso. Muito raramente vem alguma coisa de Uau. corante, disso, daquilo, ou de outras situações que a gente até desconhece, É. né? Pela falta realmente de conhecimento, que é um movimento que a gente está querendo fazer agora, né? Então, o motivo de vocês estarem aqui é uma forma da gente fazer um levante para chamar a atenção dos gestores escolares, dos pais, passem as orientações corretas para as escolas, para os diretores. Diretores, procurem as informações profissionais para que a gente não cometa a falha de ter uma criança com, chamam o quê? De acesso, de É, problema, são uma reação alérgica naquele grave. momento, É, isso. né, porque com certeza na hora que a coisa ficar grave, a maioria não vai saber socorrer, né. Então É, fala aí. assim, 2 pontos eu acho que são muito importantes, né, no tratamento da alergia. O primeiro é saber o que tirar, saber o que excluir, né, porque como a Janaína falou, tem alergia ao leite, então a gente tende a pensar que é só o leite, mas não é só o leite, é o leite, os derivados do leite, outros produtos que possam conter leite ou caseinato na composição. E aí quando a gente fala de outros produtos, né, eu acho interessante a escola saber disso, que existem até material escolar que pode ter, proteína do leite na composição. Tá. Então tem balão de soprar que Uhum. pode ter proteína do leite na composição, tem giz de hoje em dia já nem se Já usa mais, né, aquele giz a de não ser as pobres 40 escolas públicas que as é, pessoas não é. entendem que precisa mudar, né. Verdade, mas tem alguns materiais, né, e a gente tem não é só alergia ao leite, é a que é mais Como? é comum, é. Mas a gente tem outros tipos de alergia também, né, a gente tem alergia ao ovo, a gente tem alergia ao trigo ou ao glúten, né, e aí até dentro dessas outras alergias, por exemplo, a gente encontra massinha que tem glúten, Uhum. né, e que aí a criança às vezes não vai ter o leite, mas tem a criança que não pode ir com o glúten, então é interessante a gente ter esse conhecimento, né, que não está limitado só à alimentação. Que por sinal, parte desses produtos aí que você falou estão lá nas festinhas das crianças, né. Sim, No com bolo, no certeza, docinho, em tudo lá que o pessoal que eu já vou até aproveitar para provocar vocês, né, por que que algumas famílias se irritam com os pais que têm filhos alérgicos, que pega a famosa caixinha da festa e fala: "Mãe, olha só, me dá a caixinha da festa que eu vou botar os produtos que meu filho pode comer", para você não precisar mudar a rotina da sua festa. sim. É. Mas tem algumas mães que acham que isso é uma ofensa, Na né. verdade, eu acho isso até uma Mas falta quero só abrir um parênteses, eu já vivi uma experiência com uma mãe de uma escola, que ela falou que todas as mães combinam em fazer a festa somente com os produtos que todos podem comer. Achei isso de ideal. espetacular. Exatamente. Pô, empatia perfeita, né. Então, que não é a realidade da É. maioria, né, É, gente, eu ia falar infelizmente. exatamente isso, eu acho uma falta de empatia que essa festa não seja feita, inclusive, exatamente como você Uhum, falou. uhum. Se existe uma criança nessa turma que não pode comer leite, por exemplo, nem derivados, por que não fazer uma festa inclusiva? Sim, Por sim. que não fazer uma festa sem risco de Uhum, contaminação? uhum. Porque mesmo que essa mãe passa a lancheirinha da criança, por exemplo, com as coisas que ela pode consumir naquele momento, eu tenho várias crianças consumindo o que ela não pode, Uhum. né. Então o risco de contaminação E a dessa tentação festa para criança, né, é gente? muito maior. Eu estou falando de criança, essa criança não Aham. tem maturidade para saber, eu definitivamente não posso tocar nisso, Uhum. porque existem crianças que reagem não só à ingestão, Exatamente. tem criança que reage ao toque. Então, ou seja, diminuir esse risco eu acho super importante, Uhum. né. Então, se existe uma criança que tem alergia a ovo, por que não eu fazer uma festa incluindo essa criança? Uhum. Que ela receba a mesma o mesmo lanchinho de todos os outros, Uhum. entendeu? Eu acho que aí entram 2 pontos: a empatia por essa Claro. criança e minimizar os riscos de uma reação dentro da sala, né, ali. Porque mesmo que a criança coma o lanchinho separado, ela vai brincar depois com as outras crianças que, Exatamente. né, comeram queijo, comeram bolinho de Isso. Que queijo. tem bolo de chocolate espalhado pela Exatamente, sala. bolo de chocolate, brigadeiro, sujou a mão, e aí vai brincar e acaba, né, reagindo. Uhum. Então, uma das medidas que a gente pode até ter, né, é sempre nas escolas ter depois do lanche, incentivar a lavar a mão, lavar a boca, né, porque às vezes um coleguinha pode abraçar o outro, dar um beijinho e
a mesma coisa, né, pode o colega que for alérgico ter a reação, Então essa né. dica é muito importante, né, porque eu particularmente, eu tenho mais de 30 anos de direção em instituição de ensino. Nunca ouvi isso que você falou agora. Pois Nunca. Entre faculdade e educação básica. Então, quer dizer, eu não tinha ideia que esse mero contato toque. com a Sim, mão suja de uma criança numa outra sim, alérgica pode causar Sim. alguma coisa nesse sentido. E quando a gente estava falando de empatia, eu estava lembrando aqui, eu acho que eu cheguei a mandar para vocês uma foto do último evento educacional que nós estávamos lá em São Paulo. Tem muitos aí pelo Brasil, e também foi a minha primeira surpresa encontrar uma mesa com produtos de pessoas alérgicas, Sim, sim. perfeito. né. Eu acho que eu fotografei, mandei até para você. Gente, eu comi tudo. Tá vendo? Eu experimentei de tudo, eu quero saber se tem diferença, se não tem. Deliciosos, você não fala que tem diferença do outro que é feito tradicionalmente. E realmente, então, isso mostra que a gente pode fazer as atividades É, realmente compromissadas em é. beneficiar os outros também, né, Isso de mostra uma forma inclusiva, isso. respeitosa, É, sem fazer alarde, porque isso. se você não falar para outra criança que não é alérgica Oh, que aquele docinho que ele está comendo É, não tem leite, ele não tem. vai saber, Não, pô, ele quer comer, é gostoso e pronto, sim, né. Isso E mostra o grau de responsabilidade enquanto cidadão, né. Você tem que ter sim, responsabilidade com as sim, outras sim. pessoas. Você, enquanto mãe que está oferecendo Uhum, uma festa, se acontecer alguma coisa com a criança, é responsabilidade total sua. uhum, Não adianta falar: "Ah, a escola não olhou, não sei quem não olhou", não tem isso. A uhum. responsabilidade é dos pais que tá fazendo ali a Sim, festa, né. E, igual você falou, hoje em dia, como a gente faz muito diagnóstico, muito mais que antes, as redes hoteleiras, por exemplo, elas já entenderam que elas têm que agregar esse sim. público. Então, eles têm que ter uma mesa de café da manhã que essas pessoas possam participar. Senão fica que inviável sair com E com criança. informação, né, porque não adianta também você botar uma mesa Não, lá e não o que eu achei legal nessa convenção, nós estamos falando de uma convenção que tinha 2.500 pessoas, olha, todos educadores, estava lá uma mesa grande, com nossa, muita, fartura e diversidade, totalmente indicando o sinalizar. que tinha, o que não tinha glúten, não tinha leite, não tinha isso, não tinha aquilo, e realmente desperta a curiosidade. Curiosamente, nós já estávamos falando em fazer esse podcast com vocês, né, então chama muito mais a nossa atenção, e aí eu falei: "Não, vamos experimentar, vamos ver isso aqui". E é o que eu falei antes: "Gente, é muito bom, né". é Só tem que porque me convencer, porque eu sou um faminto, O assim. paladar não é ruim, é Não, ruim. Eles já não. conseguiram elaborar hoje em Sim. dia, sim, né. exatamente. Hoje em dia tem muita receita adaptada e isso é a segunda coisa que eu ia falar, né, que assim, a primeira coisa é a gente saber o que não pode ter, Uhum, né, o que não pode comer, o que tem que uhum, excluir. E a segunda coisa é saber o que pode, que uhum. quando o paciente chega para mim, já chega perdido sem saber. Vai na Janaína, sabe o que não pode, né. É verdade. E quando chega pra mim, chega: "E agora? O que que eu como, né?" E é triste, O hein? que pode, É, né. sim. E na maioria das vezes pode muita coisa, Aham. entendeu. E são raros os casos de crianças que têm alergia múltipla, que aí a gente tem que ter uma dieta mais restrita, e mesmo dentro da dieta restrita, a gente tem uma infinidade de alimentos, Sim. né. Então se a gente pensar na regrinha de que a alimentação tem que ser o mais natural possível, a gente abrange um monte de possibilidades. É porque a gente está muito restrito ainda com aquela mentalidade do industrializado, né. E até que hoje em dia a gente encontra bastante também dentro, né, dessa gama de produtos industrializados, a gente acha muita opção. Mas se a gente for pensar, né, em termos de alimento industrializado, é claro que a maioria dos biscoitos vão ter leite, a maioria dos salgadinhos, a maioria, né, dos pães que você vai comprar. Mas quando a gente pensa no artesanal, no natural, a maioria das coisas a gente consegue ter uma dieta equilibrada, adequada, sem precisar, né, fazer uso do leite, por exemplo, né, que é o mais comum. E vai adaptando as Eu não receitas, não né. quero ser negativado não, né, mas ali industrializado é brincadeira, né, é você pedir para morrer um pouquinho mais rápido, né. Ah, com Ah, certeza. Então hoje é uma situação que se os pais puderem evitar, É, nossa. é gente, É, né. eu brinco que a dieta do paciente que tem alergia alimentar,
era a dieta que todas as crianças deveriam Deveriam seguir, fazer. né. Quando eu tô alta por um paciente, por exemplo, a mãe fala: "Então, Janaína, e agora eu mudo o quê?" Eu falei: "Bom, por mim você não mudaria nada. Você Você não poderia se convenceu? você É, poderia continuar assim, porque eles comem infinita vezes melhor, melhor. mais saudável do que as outras crianças, né, que podem, entre É uma aspas". questão de hábito, né? É, Perfeito, a é Uma uma questão questão de de hábito. é uma coisa muito impressionante. Eu dou um exemplo muito claro, né, eu sou diabético, né, e hipertenso, sem vergonha. Eu não mas tem lá as minhas taxas controladas. Na maioria das vezes, quando você sai para jantar, você vai comer uma massa, não é? São todas Sim, as contraindicações que se tem, mas é a É. cultura brasileira. Vamos É, comer uma massa? então, Vamos de é. noite. Vamos fazer o quê? Vamos comer uma massa com vinho. Quer dizer, é tudo que você não pode de noite, é o que você faz, né? Então eu fico pensando assim, eu falei: "Gente, é o processo, né, realmente de educação da vida inteira", que Perfeito. era o que acontecia. É. sim, E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? É uma situação muito difícil educar o filho com alimentação, né? Com as restrições alimentares. Isso significa que a família também precisa entrar nessa conscientização, precisa seguir esse regime, ou vocês acham que a família precisa conscientizar a criança, porque daqui a mais alguns anos ele está sozinho, está saindo com a namorada, está indo na festinha dos amigos, né? Então ele tem que saber o que a sim. doutora Janaína falou, o que ele pode ou não pode comer e ele ser responsável pela atitude dele, Isso. né? Eu estou perguntando isso porque eu já vi o caso de uma menininha muito pequenininha É. numa festa. Eu estava na mesa de doce, como todo diabético guloso, estava lá pegando, e aí na hora que ela foi pegar, ela perguntou: "Tio, isso aqui tem leite?" Aí eu falei: "Deve ter, é brigadeiro". "Ah, eu não posso comer que eu sou alérgica a leite". Cara, aquilo eu fiquei assim impressionado, eu falei: "Como? Meu Deus, ela é mais consciente do que". Agora criança é um mundo particular, né. Criança é a coisa mais maravilhosa do mundo, Pois é. né. O que vocês acham disso e Eu para os acho pais entenderem? Porque muitos pais também, às vezes, não seguem a não, orientação. "Não, vou parar de comer só por causa da criança, isso, é, aquilo, outro". a maioria não segue, né. É, Lidar com adulto é muito diferente de lidar com muito, criança, muito. né. Eu falo que eu já fiz ambulatório de alergia alimentar de adulto e não faço nunca mais na vida, porque o adulto ele é capaz de contar mentira até para ele mesmo. Ele chega na mesa do consultório e fala: "Não, não comi nada, será porque eu estou reagindo?", né. Agora criança é a coisa mais linda e a conscientização que a gente consegue em cima Sim, deles, a Aline tem um filho alérgico e ela pode falar disso muito Caramba. melhor que eu, mas é lindo. Isso que você viu acontecer esse dia acontece muitas vezes, entendeu. Então a gente tem mais dificuldade para talvez mudar o hábito alimentar da família Uhum. do que mudar o hábito alimentar da criança. Uhum. Mas eu acho que aproveitando que a criança vai mudar esse hábito alimentar, por que não a família junto também com certeza. aproveitar e não fazer isso, né? Acho que é uma oportunidade, né? E, tipo assim, por filho, a gente faz muita coisa que a gente talvez não faria por É nós. verdade. Então, eu sempre aproveito esse gancho na hora da consulta para trazer os pais também para dentro dessa mudança de hábito alimentar, né? E Uhum. daí fica para sempre, né? Que isso é uma vantagem que não vai perder nunca, né? Sim, eu acho interessante os 2 pontos que você falou, né, ter um pouco de cada. A gente tem que conscientizar a criança, mas tem que também, melhorar um pouquinho, mudar um pouco as coisas em casa, para a criança se sentir incluída, Uhum. né, se sentir fazendo parte, não sentir que: "Ah, só eu que como diferente", né. Poxa, a criança não pode comer uma pizza, aí todo mundo vai comer pizza, a criança vai comer arroz com feijão, Uhum. olhando você comer pizza, não que seja ruim, Uhum. né, mas tá excluindo de certa Claro forma, que sim. né. Então a criança gera um sentimento, né, de pertencimento. Uhum. Lá na minha casa, né, o meu filho é alérgico, ele tem 5 anos, ele tem a alergia à proteína do leite da vaca. E aí a gente tirou, né, a gente tirou várias coisas, o que entra em casa é um ou outro derivado pontualmente, mas 80% da nossa alimentação já não leva leite mais por conta dele, porque ele tinha muitas reações. E ele, né, já ao mesmo tempo que não entra lá em casa, a gente já conscientizou ele também para quando não estiver em casa. Uhum. Então, ele é aquela criança que ele já criou o hábito, se ele vai na casa da vovó, por exemplo, e ele vê alguém comendo alguma coisa, ele já não fica muito perto. Se alguém vem abraçar ele, "Mas você lavou a mão?"
Você lavou a boca? Não pode me beijar depois de comer. Eu vi você comendo queijo. Ah, Entendeu? legal, Então muito ele já legal. criou essa Uhum. conscientização. O que eu acho legal também disso é que, por exemplo, já teve várias vezes que a gente em casa optou por comer uma pizza sem leite para ele se sentir incluído. Uhum. Mas eu já ouvi dele agora maiorzinho também, tipo assim: "Ah, mãe, vamos na pizzaria?" Eu falei: "Mas meu filho, lá não tem nada que você pode comer, não tem problema, você leva a minha marmita só pra gente sair junto, eu poder brincar no brinquedo". Nossa, isso aí É. é fora da média. Parabéns pela educação, né? Muitas crianças são fora da média. Caramba. E aí eu acho que a escola, tipo assim, a gente cobra muito da escola, né. Hum, E aí eu acho que vem antes disso tudo cobrar dentro de hum. casa também, né. Como é que eu posso cobrar que a escola providencie toda essa inclusão, se eles não conseguem fazer essa inclusão dentro de casa, né. Então, eu É ia falar exatamente importante. isso, né, o exemplo que vocês deram. Inclusão, inclusive o meu mestrado é na área de diversidade e inclusão. Como que a escola poderia ajudar se ela não recebe a informação da família, Como? né? Então, se a escola recebe uma orientação adequada, num assunto até que eu quero perguntar sobre a questão, dos pareceres médicos, Sim, se a escola recebe a orientação, ela consegue trabalhar na turma da criança. sim, sim, Ela consegue orientar, sim. consegue informar a criança, explicar o que que é aquilo, porque aquilo ali vai dar uma certa tranquilidade, tanto para a criança que é alérgica, como para Nossa, os amigos que perfeito. vão aprender o que que é aquilo. E um vai ajudar a tomar conta do outro. Sim, E eu estou falando disso especificamente, de fazer o trabalho de inclusão na turma, porque em outras redes que eu fui diretor, nós tivemos uma criança surda, né? E automaticamente a Libras se tornava uma linguagem fundamental. fundamental. Toda a turma aprendeu Libras, toda. Então Perfeito. nós fizemos um trabalho de inclusão, estamos falando aí com crianças de 12 anos, se não me falha a memória na época, e foi um sucesso. Aquilo foi uma coisa fabulosa. Sim, Primeiro, a facilidade deles aprenderem e o processo de incluir o amigo, coleguinha. né. Então, eu falo que a escola realmente é o caminho da inclusão, Sim. quando feita de forma responsável e com as orientações Minha técnicas. Porque não é você chegar lá para mim e falar assim: "Não, meu filho tem alergia à proteína do leite". é. Tá, e aí? E eu faço o quê com essa Sim. informação? Lava a mão, não lava a mão, pode beijar, não pode beijar? Você É. acha que o professor sabe disso? Não Ele não sa sabe. e nem tem que saber, Não, né, ele tem que ser orientado, exatamente. né. Exato. É que na verdade a maioria das crianças, por exemplo, quando elas saem do consultório, as crianças estão na escola, elas têm um laudo médico, elas têm um plano de ação para poder entregar para essa escola, né, Uhum, porque na grande maioria das vezes, é óbvio que a gente sabe que a gente vai tentar não acontecer nenhum tipo de reação. Mas e se porventura acontece? A gente está sempre trabalhando com esse "e se" o tempo todo, né. uhum. Então a escola teria que ter, né, vindo dessa família, Do um médico, exatamente, do um médico. plano de ação. A família teria que Uhum, levar esse plano de ação da consulta e ser entregue na uhum. escola com as medicações devidas. Inclusive eu deixo meu telefone para ser entregue na escola também, porque eu acho importante Sem isso. dúvida, Se a claro. escola tiver alguma dúvida, talvez a família não vá Uhum, conseguir uhum, resolver essa dúvida, né, e elas podem entrar em contato com o médico que acompanha essa criança também e ajudar nesse socorro que uhum. quanto mais rápido, melhor, né. Para você ter uma ideia, nós fizemos agora há pouco tempo o treinamento da Lei Lucas, né, Sim, que é obrigatório nas escolas, primeiros socorros, sim. e eu pedi para a empresa que nós contratamos para incluir o tema de alergia alimentar, que foi Sim, depois da palestra de vocês lá na escola para os pais, sim, né. sim. Porque esse é um tema que não está lá nos primeiros Não, socorros, sim, né. você tem Então, toda quer dizer, a gente espera que nunca aconteça, é o que você falou, mas pelo menos o básico o pessoal eu tem que acho que tem fazer, que saber, né. concordo plenamente com você. E hoje em dia o diagnóstico está muito vasto, né. Muito, é. É que antigamente a gente não fazia esse monte de Uhum, diagnóstico, a uhum, gente não conhecia alergia alimentar como a gente uhum. conhece hoje, né. Mas eu acho que inclusive o ideal da gente continuar falando muito sobre isso, é para que aconteça ações como essas que Sim, você acabou de falar. Vamos fazer treinamento de primeiros socorros, por que não aprender, além de desengasgar uma criança, socorrer essa criança com uma uhum, reação uhum, alimentar, que eu acho uhum. tão importante quanto, Claro. né. Muitas vezes a criança vai lá ter uma reação Sim, alérgica tão forte como sim, um engasgo sim, qualquer,
Exato. né? E aí você tem que saber, e aí, faço o quê? É. Dou água, não dou água? Liga para o médico, Isso, né? leva Leva para o pronto-socorro, dá hospital. tempo de chegar, não dá tempo de Que chegar. é considerado grave nessa situação? E aí já vai mais uma pergunta para vocês, né? É porque quando a gente olha do lado de cá do educador, você imagina o É, fato acontecendo dentro da escola, sim. né? Aí você vê, e aí a professora vai ficar mais apavorada que a mãe, porque não vai saber o que fazer, É. né? A diretora vai ficar doida, porque uma coisa eu estou treinando para fazer o primeiro socorro, mas a criança está tendo uma crise alérgica. O que que eu posso fazer? O problema é respiratório, não é, né? Ele vai ter alguma convulsão, alguma coisa que vá agravar mais a situação. Quanto tempo eu tenho para ajudar essa criança? Aí depende muito, né, porque a alergia alimentar, ela pode ter qualquer tipo de reação. É inúmeras as reações Uhum. possíveis, né. Quando as reações são não anafiláticas, principalmente as alergias não IgE-mediadas, eu tenho tempo para poder entrar em contato com os pais, chamá-los até a escola, Beleza. né, tentar Uhum. entender o que vai acontecer. Uhum. Agora, as reações anafiláticas ou as reações IgE-mediadas como um todo em geral, a gente nunca pode prever como será a próxima reação. Primeiro contato com o alimento, não reage. Ele existe para sensibilizar a pessoa, né, para entrar em contato e dizer: "Ó, tô sensibilizada aqui, tô bonitinha aqui esperando o próximo contato para eu E reagir". geralmente é quando acontece aquela vermelhidão, aquelas pulpeirinhas. Área. E Isso. aí, Janaína, como vai ser a próxima? Não sei. Uhum. A próxima reação pode não ser grave ou ela pode ser E grave. você saber identificar de onde veio, né. O que que eu comi naquele momento ou naquelas horas Exato. que Então eu provocou isso. brinco: "Ah, deu uma urticária, eu não tô achando que é grave, eu acho que não importa, Uhum, qualquer reação que seja, ela tem que ser tratada com um plano de ação". uhum, Porque daí não vai ter nenhum profissional da saúde ali naquele momento para te dizer: "Isso é grave, isso não é grave". uhum. Então o plano de ação, quando eu oriento meu paciente, que estende essa orientação para a escola, por exemplo, é qualquer tipo de reação. Mesmo que você que gere dúvida: "Ah, não sei se ele está tendo uma reação alérgica ou não", não importa, faça o plano de ação, Uhum. e aí depois a gente pensa o que a gente vai fazer, E só para a entendeu? gente orientar os pais, quando você fala plano de ação, procure o médico. Não, Sim. plano exatamente. Não, o plano Procure de o médico. o plano O de médico te falar o que que tem que ser feito. Já aconteceu comigo do paciente falar assim: a gente está fazendo a reintrodução, né, o TPO, que a gente chama, o teste de provocação oral, aí o médico manda fazer, eles vão lá, aí a gente vê como é que vai fazer na dieta, orienta, aí: "E se a criança passar mal, o que que eu faço?". Aí você volta lá no médico. Não chega pra mim não. O médico já tem que deixar isso escrito, né. Uhum, A uhum, receita tem que ir, plano de ação para uma possível reação, uhum. com a medicação que tem que ser feita, com a dose que tem que ser feita, e isso tem que ser entregue para os pais com uma cópia para a escola. É fundamental. É fundamental isso que Eu você está acho isso falando. a coisa mais importante que Eu não tem. conheço isso lá na escola. Talvez até tenha, porque não tem essa aproximação tão forte. É. Talvez até através da Maria Fernanda, a mãe do Miguel, que foi a que provocou tudo isso aqui. Ela é tão detalhista nos processos dela, e aprendi muito com a primeira conversa com ela, que talvez até tenha. Sim, Mas eu posso garantir que a maioria não tem. não tem. Não tem. Isso é uma coisa bem importante. Não é só a nossa escola não, tá? Tô É, falando, assim, de uma forma geral que a vocês gente conhece. vocês enquanto escola, por exemplo, não podiam solicitar isso para aquela mãe? Por exemplo, a mãe chegou lá e falou: "Ah, meu filho tem alergia alimentar", alergia a leite, por exemplo. Aí vocês enquanto escola falaram: "Então, você pode trazer pra gente um Então, plano de eu ação pra". a educação é a coisa mais complicada que Complicado, tem, né, porque nós somos cobrados de muitas responsabilidades e proibidos de muitas outras coisas. Então, a escola, ela recebe atribuições para um certo papel, mas não me dá o direito de pedir o que antecede a esse papel. Então eu não posso cobrar da família alguma coisa que não esteja dentro da lei totalmente. Certo. Então, o que que acontece com isso? Mas a gente pede, Porque seria um a gente respaldo para conversa, vocês. pelo menos, né. É, Mas a proposta desse podcast aqui é conscientizar as pessoas perfeito. para que seu filho é alérgico, informe a escola, siga o padrão médico, procure os profissionais e tragam para a gente, porque quanto mais detalhado você trouxer, mais facilita para a escola gerenciar, A uma possível segurança do crise, né, ou até a inclusão, como nós falamos.
Bem, estamos chegando ao fim do podcast. Eu queria pedir as considerações finais de vocês sobre isso e falar, gente, é muito importante esse tema que nós estamos falando aqui. Seu filho tem qualquer tipo de alergia, primeiro, procure um médico especializado, não é qualquer médico, para que ele possa fazer todo o protocolo e traga para a escola para que a gente possa ter habilidade e conhecimento de cuidar do seu filho. Gostaria de ter as palavras finais de vocês. Então, na verdade, eu achei interessantíssima a ideia, né, de conscientizar a família. E a escola é uma extensão da casa da gente, né? E se a gente tem toda a gerência sobre isso dentro de casa, eu acho que a escola tem também que ser informada. A, é- a escola vai dar segurança para o filho quanto maior for a informação que ela tiver. Quanto maior for os detalhes sobre a patologia, quanto maior forem os detalhes sobre como agir diante de uma crise de reação alimentar, então isso só aumenta a segurança do próprio filho, né. Uhum. Então que todas as famílias tenham isso em mente, que elas levem laudo com plano de ação do médico, orientem a escola o que fazer, levem contato do médico, deixe um contato da família que vai estar, acessível, né, durante o tempo todo, e agradecer a ideia de estar aqui Obrigado. falando sobre isso, Nós que entendeu. agradecemos a vocês. Vocês, enquanto escola, estão de parabéns, porque eu acho que é por aí o caminho. A gente precisa muito falar sobre isso. Muito obrigado. Com certeza vocês estarão aqui. Suas considerações, Aline. Eu só concordando, né, eu acho que a comunicação é o caminho, Uhum. né, é a comunicação entre a família e a escola, entre a família e as outras famílias, né. Então, seu filho está inserido numa turma, converse com os pais, né, fale, muitas vezes pode ter algum pai ali que não entende sobre alergia alimentar, não vive disso e não vai saber, às vezes pode até ter a boa intenção, né, de querer acolher, mas não vai saber como, né? E as crianças, elas estão naquele momento de socialização que não vai ser necessariamente só ali na escola. Pode ser que saiam junto no passeio, né? Os maiorzinhos já vão um para casa do outro, Uhum. né? Então a comunicação é a chave, eu acredito, né? Tanto a comunicação da família para com a escola, da escola com a comunidade, né? Como a gente está fazendo aqui, Uhum. né? Que é uma iniciativa assim maravilhosa, parabéns, Obrigado. né? E da própria família do alérgico com as outras famílias, né? Porque Uhum. às vezes a gente fica achando que a gente consegue, né, controlar a situação, então, mas não, a criança precisa desse momento, né, de interação, de estar incluído de verdade. E para a gente fazer a inclusão, a gente precisa do envolvimento de todo mundo. Muito obrigado. Lembrando aos pais, vamos buscar mais empatia, vamos colaborar com aquelas pessoas que têm essa alergia, vamos procurar compreender no momento de festa, no momento dos encontros, as limitações de cada um, porque a escola vai buscar se adequar para poder melhorar esse atendimento. Então, queremos agradecer a vocês mais uma vez nesse nosso programa. Lembrando que, além do YouTube, nós estamos no Spotify. Se inscrevam e compartilhem. E ficamos até a próxima. Obrigado. Um abraço.